A paz do Senhor. Nós estamos hoje aqui para dar uma notícia para a igreja, um informe importante para todos os membros do Ministério Jesus Cristo é a Porta. Eu quero falar com você que faz parte deste rebanho. Eu quero te pedir compreensão e principalmente que você seja cúmplice em tudo que vai ser falado agora para você. O primeiro assunto é um assunto que está sendo divulgado profundamente pela internet e alguns canais. O nosso presidente nos solicitou, convocou a nação e principalmente o povo evangélico, o povo cristão, a fazer um jejum pela nação brasileira no próximo dia 5, domingo. E eu quero estender, nós já temos feito um momento de oração por essa nação já há muito tempo. Nós temos orado muito por essa nação e pelo nosso presidente. E por todas as autoridades constituídas. E nós agora queremos estender esse pedido a toda a igreja, para que neste sábado nós tiremos um dia de oração. E no domingo eu quero convocar você a um esforço pela nação brasileira. Nós vamos usar as armas espirituais. Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 10, eu vou lá, estou chegando lá. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, o apóstolo Paulo aqui doutrina a igreja, dizendo que a igreja ela tem armas poderosas em Deus. E essas são as nossas armas. E nós não queremos que o Brasil venha sucumbir diante de um vírus, diante de uma praga. Nós temos ferramentas de Deus. A palavra de Deus também fala a respeito de oração e de jejum. Ele diz assim, no capítulo de número 6, versículo 5, do Evangelho segundo Mateus, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São as palavras do Senhor no monte, no Sermão do Monte. E nós aqui vamos ler esse texto, que é muito propício para o momento atual em que nós estamos vivendo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, com relação à oração, Deus diz que nós devemos nos recolher nos nossos aposentos, e hoje a igreja toda está no seu lar, na sua casa, uma quarentena. E Deus sabe que esse é um momento especial para nossas vidas, em que nós vamos colocar diante de Deus agora as nossas questões. Estamos diante de um quadro caótico no Brasil. A ameaça. As notícias humanas são muito confusas. Há poucos dias atrás, não era preciso usar máscara,
porque a máscara deve ser só usada por aqueles que vão tratar dos pacientes ou aqueles que estão enfermos. Agora a notícia vira, muda. Você agora está até produzindo uma máscara para colocar e se proteger, e proteger o seu próximo. Amados, nós temos as armas. A palavra de Deus, ela não muda, ela permanece a mesma. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. Ele é imutável. E aqui no capítulo 16, fala a respeito do jejum. Então, a minha proposta é, no sábado nós vamos orar e no domingo nós vamos jejuar. Vamos tirar um fim de semana aí, bem espiritual, preparando a nossa vida para, quem sabe, Jesus voltar. Ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. São duas ferramentas poderosas, duas armas de guerra, a oração e o jejum. Nós temos histórias na Bíblia que Deus fez coisas grandiosas a favor daqueles que oraram e jejuaram. E nós vamos tomar essa atitude de caminhar, em nome de Jesus, nessa direção. Eu quero também ler um trecho que fala aqui em Timóteo. Deixa eu ver aqui. Ele diz aqui, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 1 e 2. Ele diz assim, o 3 também. Antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade que Deus quer que o homem encontre? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, e afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Deus me levantou para pastorear este rebanho. E você que faz parte deste rebanho, como diz, antigamente aí os flamenguistas, segue o líder, Então, o teu líder está te convocando a um sábado de oração e um domingo de jejum. Que nós possamos colocar isso em prática. E nós vamos ver a obra que Deus vai fazer no Brasil, em nome de Jesus. Amém? Bom, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto que nós vamos falar com a igreja é a respeito do domingo. O culto de domingo normalmente é um culto destinado ao momento da ceia do Senhor. E nós sabemos que é um momento de trazer à memória o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, lembrar de tudo aquilo que Jesus fez a nosso favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, Deus fala que nós precisamos nos lembrar, como ele diz aqui, fazer isto em memória de mim. É uma cerimônia, é um ato cerimonial da igreja que lembra o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. E nós usamos os elementos pão,
e vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho o seu sangue. O que Deus estabeleceu para a igreja? Um lugar de honra. A mesa com o seu Senhor e o seu Salvador, Jesus Cristo. Deus nos tirou das trevas, do tremedal de lama, do império das trevas, olha, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar com os príncipes do seu povo. É um momento muito especial, que a igreja deve participar junta, coesa, ali, no mesmo momento, no mesmo espírito, na mesma fé, se quebrantando diante do Senhor, sabendo que o Senhor fez uma obra que nenhum outro homem poderia fazer. Por isso ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu estou muito preocupado se nós formos fazer a ceia, vamos dizer assim, via Facebook. Por quê? Porque o culto é assistido pelos membros do ministério e outras vidas, algumas até que nem se aliançaram ainda com o Senhor, e iriam fazer parte desse momento, dessa celebração, que é só separada para o corpo de Cristo. E a palavra de Deus fala que nós precisamos observar, como diz aqui, discernir o corpo. E aquelas pessoas que estarão assistindo e participando do culto, ainda não discernem o corpo, muitas delas. E nós faríamos essas pessoas terem grandes dificuldades espirituais. Então eu aconselho a que o rebanho do Senhor possa se aquietar. E quando nós voltarmos para a casa do Senhor, nós vamos fazer uma festa linda, um dia de ceia, o dia do retorno. Olha, nós vamos estar ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor de uma forma tremenda, abraçados, de mãos dadas, como a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Mas eu quero dar uma palavra para a igreja, esse tempo de quarentena, eu já falei, mas eu volto a falar. A quarentena é como se fosse uma preparação de Deus para as nossas vidas. Deus está nos preparando. Deus nos colocou em casa. Quantas pessoas, quantas mensagens nós já ouvimos, quantos testemunhos dizendo que a pessoa era uma na igreja e outra em casa. Agora Deus nos prendeu em casa para nos tratar. Nós estamos sendo tratados por Deus. Nós temos que nos suportar. Nós temos que caminhar junto, amar o nosso irmão, o nosso próximo, amar aquele que Deus colocou ao nosso lado. E nós precisamos fazer isso com urgência. Para muitos a quarentena é uma loucura. Para nós, cristãos, não, é o exercício da fé. Então que você possa aproveitar esse tempo que você está em casa, para que Deus venha tratar de cada um de nós, para que consigamos amar, exercitar o amor. O amor é decisão, meu irmão, nós temos que amar. Você tem que amar, não é opção, não, é decisão tua, não é sentimento. Você tem que tomar uma decisão de amar, de querer, em nome de Jesus. Então esse é o segundo aviso. Nós não teremos a ceia no domingo, tá, amados? Por isso. E o terceiro, eu quero falar com os membros do ministério. Os nossos plantões da igreja, de 5 da tarde às 8 da noite, nós estamos, essa semana que vai entrar, o João Pedro vai ficar a semana toda, com exceção da quinta. Na quinta-feira o pastor Anderson estará no plantão na igreja. E no domingo, de 10 da manhã ao meio-dia e de 4 da tarde às 6 da tarde, nós teremos lá um pastor escalado. E eu quero te estimular. Leve o teu dízimo, a tua oferta. Não deixe para amanhã, porque as necessidades são muito grandes. Nós temos que honrar compromissos.
e compromissos sérios da igreja, compromissos com prebendas, compromissos com transferência de recursos para a Bolívia, para Bacaxá. Amados, são muitos os desafios, os aluguéis, as contas que começam a chegar de uma forma muito intensa no início do mês. Amados, precisamos da tua fidelidade. Nos ajude. Você que pode também, faça um depósito bancário, vá à agência bancária, deposite, faz ali o teu depósito, faz também uma transferência bancária, Bradesco, agência 0582-7. E o nosso número da conta corrente é 13226-8. 13226-8. Conta corrente. E o nosso CNPJ 00080 677 000268. Que você possa fazer isso. E a tua igreja vai ser cuidada, a casa do Senhor vai ser cuidada, e você faz parte desse cuidado. São 3 avisos que nós estamos dando para a igreja nesta comunicado importante. O primeiro é com relação à oração, dia de sábado, amanhã, e domingo, o nosso jejum, em obediência à nossa autoridade maior. Ele pode jejuar, mas a Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus, orar, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. É uma promessa de Deus. Não é só o líder, não é só o presidente. Ele está convocando o povo de Deus. E você que é povo de Deus, sinta-se convocado. É como o nosso Tite, quando convoca um jogador para a seleção. O jogador pode estar na China, pode estar no Japão, pode estar na Europa. Aquela convocação faz ele tomar uma atitude de entrar no avião e vir para onde o seu treinador, o seu técnico convocou. O nosso presidente convocou a nação. E nós somos a nação de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que vai fazer a diferença. Nós estamos dentro de casa, nós vamos entrar no nosso quarto e vamos orar amanhã, orar. Que Deus vai ouvir a nossa oração, vai perceber o nosso jejum e vai receber. São armas poderosas contra este mal que se levantou contra esta nação. E eu creio que nós vamos cantar o hino da vitória muito mais cedo do que muitos estão esperando. Amém, queridos? Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, um fim de semana abençoado, orando e jejuando em nome de Jesus. Amém.